Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PH Cash. Está no ar aí mais uma vez. E ó, já vou começar implorando para vocês se inscreverem no nosso canal, gente. Sigam nossas redes sociais, curtam nossos vídeos. O episódio de hoje vai ser excepcional, tenho certeza, né? Então, ó, seguir as redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabo, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Quando vocês estiverem assistindo, continuem postando lá que a gente adora ver, adora repostar vocês assistindo, contando a opinião de vocês. A gente aceita todas as críticas, viu? Vamos falar de patrocinadores? Então, o nosso episódio de hoje é patrocinado pelo Cicobi Credisg, pelo restaurante Cozinha da Terra, Irmãos Cândido e Alho Brasileiro. Pronto, agora vamos falar da nossa convidada. Nossa convidada de hoje é super especial, gente. Quando eu fui convidá-la, ela ficou super empolgada. Eu falei assim, gente, será que eu tô isso tudo? Porque ela falou assim, nossa, emocionada, sabe? Ela é administradora sangotardense, tem uma experiência aí de mais de 21 anos no sistema financeiro, é mãe, esposa, é religiosa e se diz apaixonada pela vida. Seja bem-vinda, Adeline Dias! Não dá pra disfarçar, né, gente? Gente, ela ficou super feliz quando eu convidei. Eu falei, gente, eu fiquei sem graça, juro pra você. Você lembra que eu te mandei nos áudios? Eu vou te ser sincera. Quando eu recebi sua mensagem pelo Instagram, né? Primeiro, né? Sabe o que eu imaginei na hora? Conversar com você. Sabe o que eu imaginei? Juro pra você que eu imaginei. Falei assim, gente, a gente vai fazer alguma coisa de parceria lá do Cicobi. Enfim, na minha cabeça. Porque eu já tentei invadir suas câmeras, né? Por algumas vezes quando você tava gravando lá. Lembra aquele dia que você tava gravando lá? Eu tentei invadir, mas aí não deu certo. Aí imaginei, nunca que tinha passado. Ter o convite nunca que tinha passado na minha cabeça. Assim, longe de mim. E eu tive que escutar seu áudio trocentas vezes para entender que você estava me convidando para participar do PH Cash. E eu te mandei assim tão natural, né? Oi, Adeline, tudo bem? E como foi você ouvindo meus áudios? Não, eu acho que eu tava saindo da academia, se eu não me engano. Eu dentro do carro assim, falei... Eu fiquei muito feliz com a sua reação, né? Porque pra mim é muito importante, né? E pior que eu não consegui conter, você acredita? Porque na hora que você mandou, e assim, aí que eu sintonizei, que eu tava lá na minha sala lá, aí eu já comecei a... O pessoal foi lá e tudo? Não, aí eu levantei e comecei... eu comecei a chorar, assim, sabe? Assim, quem aí morreu, meu Deus? Aí já começou, gente, saindo, o que aconteceu? Eu falei assim, então, eu recebi um convite. Mas estamos aí, agora vamos gravar o nosso PH Cast, né? Adeline, seja bem-vinda, fique à vontade. A gente quer te conhecer, quer conhecer um pouco mais dessa pessoa aí que todo mundo gosta, dessa energia bacana. Fica à vontade, temos aqui petiscos, você já tá vendo, né? Cozinha da Terra cheiroso. Patrocinando a gente aí. Ó, e falando de Cozinha da Terra, você sabe que é um restaurante tradicional, né? Demais, né? 27 anos que faz esse ano aqui em São Gotardo. Então, é uma vida, né? Que isso? Quase a minha idade. Vamos contar a idade, não. Minha idade. É menos que a minha idade, na verdade. Quer dizer, eu tinha o quê? 2 anos. Aí a gente conversando com a dona Edna, né? Ela contou um pouco da história. E a missão deles atual e sempre foi os clientes, né? Ali conquistar os clientes, manter a qualidade, né? Como eu falei, é um restaurante super tradicional. Sim, sim. A dona Edna é uma gracinha, né? Ela e eu fui colega de uma das filhas dela de escola. Olha só. Então, sempre quando a gente encontra e tudo, a gente faz algum comentário em relação a isso. E fora que, assim, pra gente estar em família é um lugar gostoso demais, né? Super aconchegante, né? Tem um almoço com churrasco, comida mineira, caseira. Rodízio de pizza. Não, tem muita coisa, né? Eles estão sempre inovando mesmo. E nesse mês de março agora, vai ter lançamento de cardápio novo. É uma das novidades. Eu até anotei aqui para não esquecer. Estou pronta para receber recebidos. Ela me falou uns nomes aí que eu falei, gente, dona Edna, como que pronuncia? Ensina primeiro. Eu não sei. Aí eu fui falar, ó, vai ter carnes diferenciadas nesse cardápio novo. Aí ela falou, Prime Ribs. O que é Prime Ribs? Tá bom. Mas eu sei que deve ser gostoso. Pelo nome é. Bife ancho. E aí também tem a tradicional picanha, que todo mundo conhece. Nossa. Essa aí, a minha boca já água, que eu sei o que é. Mas as outras a gente... Do água também.
E é isso, ela conversou bastante comigo, assim, contando mesmo a história. A gente vai receber a Dona Edna aqui no PHCast. Ah, que legal! Pra contar a história da Cozinha da Terra também. Com certeza, ela tem muita coisa pra contar. Com certeza. Principalmente do pandemia aí, né? A questão da pandemia, com certeza. Pandemia. E, assim, histórias de muito tempo, né? Porque eles inovaram bastante, assim. E sempre focado no cliente. Ótimo. Então, assim, vamos deixar a dica aí pra vocês, né? Cozinha da Terra, restaurante Cozinha da Terra, pra ir à Delícia. noite, pra almoçar. E a gente tá aqui com deliciosos petiscos, né? Tem essa bandeja, tem outra lá dentro. Essa aqui é o trio de sabores, que ó, tem peixe, batatinha, e minha boca vai aguando enquanto eu falo. E cebola. Aí a gente dá uma pausa para comer. Não é pausa, não. Eu tenho fama de... Vocês vão falando e eu vou comendo, entendeu? Entendi, Aí, tá assim, bom. se sobrar... Entendi, tá bom. Tô brincando. Captei. Tô brincando, mas eu tô com essa fama mesmo, acredita? Porque eu tenho essa mania de ir comendo, taurino e tal, né? Aí tá bom. Tá Vou bom, beber um tá suquinho bom. de laranja também, natural, que ela mandou pra nós. O equilíbrio total. E eu vi, mas fica à vontade, eu quero que você coma, Ok, tá? ok. Pelo amor de Deus. Tranquilo. Mas beleza, muito obrigado, pessoal da Cozinha da Terra, equipe Cozinha da Terra, pela nossa parceria aí de milhões, os petiscos. Delícia. Adeline, vamos começar pra valer? Bora lá. Então. Eu quero fazer a pergunta primeiro. Eita, vai. Então Pode? Eu vou sentar daí, então. Diga-me. O que passou na sua cabeça? Uai, gente. Não sou empresária, não sou empreendedora. Não sou... Você quer que eu repita pra você aqui? Ó? Vou falar. Sangotardense, administradora, 21 anos no mercado financeiro. Tá bom. Mãe, esposa, cristã, apaixonada pela vida. Aham, tá bom. Um currículo. Ó, deixa eu falar ok. uma coisa. O PHCast não é só galerona e tudo mais. Todos nós temos histórias. Verdade. Parabéns. E eu tenho certeza que você tem um monte de história pra contar pra nós. E é por isso que você tá aqui. Porque eu sei que tem, eu sei que você é uma pessoa inspiradora, querida por muita gente. Sabe que eu não fico de olho lá Você nas fica? redes sociais. Ai, meu Deus. E é mimo pra cá, mimo pra lá. Eu fico... Chocolate que não... Chocolate é o que mais rola. Todo mundo sabe que eu amo chocolate, que não é possível, né? Quero ouvir essa história. Tá Quem bom, é a bora lá. Adeline? Vamos contar essa história pra São Gotardo, região, mundo. Tamo aí, pronta. Vamos lá. Me conta, fala quem que é você, assim, nas suas palavras. Quem é a Adeline? Então, Adeline Dias. Adeline Dias. Um sobrenome que traz uma história de São Gotardo, né? Eu amo falar que eu sou fruto da terra, PH, que eu sou fruto dessa terra, que eu amo São Gotardo. Eu amo tudo que acontece nesse lugar, sabe? Eu acho que eu sempre brinco quando eu vou para algum lugar, que as pessoas, onde você mora? Eu falo, São Gotardo. São Gotardo, lá tem um dedinho de Deus, porque aqui tem um dedinho de Deus especial, porque é uma terra abençoada, uma terra muito abençoada, próspera, e assim, onde eu nasci, cresci, tô desenvolvendo, tô ainda em formação, enfim. A vida não para, A né, vida Adeline? não para, né? É onde eu escolhi para criar as minhas filhas, enfim. Mas aí vamos lá. A minha família, como eu disse, uma família tradicional de São Gotardo. Todo mundo conhece a loja Ferreira e Dias, todo mundo conhece a família Dias, né? E por muito tempo atrás, eu era conhecida como Adeline Neta do Boneco, que esse era o apelido do meu avô. Né? E aí, com o passar do tempo, perdi meu avô e você vai perdendo, né? Aí vem a Adeline do Real. Não é da sua época, não, né? Você vai Real, lembrar sim. do Banco Real? Não. Não, Mas assim, eu também não sou muito velha, não, tá, BH? Mas assim, aí Adeline do Real, beleza. Aí depois vem Adeline do Santander, beleza. Adeline do Eu não tenho identidade. Adeline do Cicobi, enfim. Mas o que A mãe da Amanda. a mãe da Amanda, né? Do Mas marketing. enfim, deixa eu te contar uma coisa. Não tem outra Adeline. Não tem? É só você? Eu aqui em São Gotardo que eu conheça, ainda não. A gente ia ter colocado lá na capinha única Adeline de São Gotardo. Então, assim, eu acho que todo mundo vai falar Adeline já sabe, porque assim, eu não conheço outra, mas Verdade, eu assim. nunca parei pra pensar. Então, pode procurar. Procura lá seus seguidores. Não tem outra Adeline se brincar. Meu nome foi escolhido por papai, assim, especialmente, sabe? Legal. Mas assim, cresci aqui, casei, formei, enfim, tô aqui em São Gotardo
com uma experiência que, para mim, é uma experiência não só de vida, mas uma experiência profissional, uma experiência assim, onde que eu posso, com muito orgulho, falar de onde eu vim e onde eu estou e ainda onde eu quero chegar, porque ainda tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Eu acho tão bom ouvir essa questão do orgulho que as pessoas sentem de São Gotardo, eu né? gosto. A gente recebeu a Duda e a Lisa no primeiro episódio e a gente falou muito disso, desse amor por São Gotardo, né? E é interessante, até você pegando um gancho que você falou aí, da Lisa, que ela comentou da fase de sair de São Gotardo, né? Ela foi e voltou. E acaba que, assim, eu imagino que essa transição, assim, de terceiro ano para universitário e tudo, tem aquele momento. Tem aquela coisa, vou embora. Isso, assim, mas... E assim, até confesso que isso passou em minha cabeça, né, lá atrás. Mas assim, hoje eu falo assim que as minhas filhas, os meus netos que vão vir, nem sei quando, mas que vão... Tudo que quiser tem aqui em São Gotardo, sabe? Hoje, assim, a facilidade é muito grande. Graças a gente a tem Deus. Faculdade local, tem faculdade próxima, né? A gente tem um comércio local, enfim, é tanta coisa que, assim... faz a gente se sentir aconchegante onde nós estamos. Então, assim, é uma cidade que eu tenho muito prazer. Mas vamos lá. Nasceu em São Gotardo. Nasci em São Gotardo. Sou fruto da Escola Balena. Olha para você ver, gente. Você estudou lá? Ai, amava estudar lá. Com os professores que eu vou carregar para minha vida, né? E depois fui para o colégio, que também colégio 10 e tudo. E aí, na minha época de escolar, tinha o PAES, que eu acho que ninguém sabe o que é isso. Mas, enfim, primeiro, segundo e terceiro ano, a gente fazia um pré-vestibular. A gente fazia um pré-vestibular que a gente somava notas para que na hora que eu concluísse o terceiro, se eu tivesse nota suficiente, eu poderia entrar numa faculdade, né? Eu acho que eu entrei no UFV com esse negócio. Você entrou? Acho que era PASES que chamava. Na minha época era... Mas Será assim, que não, tá bem longe, né? Nossa diferença. Só que eu acho que era só da UFV, isso. Não, esse eu fiz, inclusive, na UFO, na época, quando eu fiz. Sim. E aí, PH, eu fiz e assim, eu sempre procurei ser uma boa aluna. Eu nunca fui a melhor aluna, mas eu sempre procurei ser a boa aluna. Então, que de vez em quando eu encontro alguns professores, eles sempre lembram. Você foi assim, responsável dele, que você parece assim, muito certinho, né? Assim. Será que aprontava alguma coisa na escola? Eu tive uma fase, assim, de brigona. Rebelde. Sabe? Assim, nunca tive tamanho, sabe? Mas, assim, achava que batia, que brigava, que gostava de uma bola, sabe? Que era época aí tacava a bola nas pessoas. Não. Ai de mim quem tomasse a bola. Mas, enfim, tive. A gente tem nessas fases também que não dá para esconder, né? Mas, assim, sempre o PH é engraçado que, assim, sempre gostei de estar na frente. Apresentar trabalho, de estar na frente. Sempre gostei, sabe? Tipo assim, coordenadora de turma, que na época existe, nem sei se isso existe mais, mas tinha os coordenadores de turma. Tinha votação. Eu ficava louca. Na minha sala, eu sempre perdi. Eu ficava amiga de todo mundo que eu queria ser voltada, Nossa, sabe? a gente era o oposto, então. Viu? Mesmo? Eu era o contrário, completamente. Gostava da escondida. Eu era tímido demais. Sério? E aí eu não conseguia conversar, não fazia muito amigo, não. Assim, era só a minha turminha. Olha, não, é isso. Apresentar trabalho era uma tragédia. Mesmo? Nossa. Não, eu sempre gostei. Foi uma coisa assim que natural, sabe? Nada forçado. E tipo assim, vai muito também da necessidade que a gente tem. Tem uma fase que a gente tem uma necessidade de querer ser visto demais. Né? Principalmente assim, essa mudança de adolescência, essa coisa assim, a gente quer ser notado e tal. Então, assim, tudo que tava lá, eu tava querendo estar à frente, né? Então, acho que é por isso que eu tenho muita facilidade. Eu considero que eu tenho muita facilidade hoje para falar e tudo. Se um dia me fizeram pergunta assim, se você entrar num ambiente, tiver só gente estranha, e aí como é que você? Eu falei assim, vou chegar chegando. Porque assim, e aí, tudo bem? Se não quiser conversar, tudo bem, mas eu vou achar alguém que vai conversar e sim, vou entrosando. Então, assim, sempre tive muita facilidade. E isso faz muito bem para mim. Comunicativa, né? Eu amo pessoas. Eu acredito no ser humano. Eu acredito nas pessoas. Eu sei que tem solução para as pessoas. O que falta, às vezes, é a atenção. O que falta, às vezes, é um momento de conversa. O que falta, às vezes, é ter alguém para ouvir. O que falta, às vezes... Eu falo muito com os meninos quando a gente reúne. Eu falo assim, gente, o sentido do bom dia faz uma diferença tão grande na vida de alguém que a gente
nem consegue imaginar. Um sorriso, bom dia, um sorriso faz uma diferença tremenda na vida de alguém. E assim, isso para mim faz sentido. Essas pequenas coisas para mim faz sentido. Então, assim, durante essa, né? E às vezes é um bom dia tão simpático que você pode estar num dia ruim. Que fica, não fica. Ai, peraí, a pessoa tá tão feliz, deixa Peraí, eu sorrir né? de volta. Mas tem aqueles que falam assim, bom pra você, né? Bom dia pra quem? Mas, enfim, e aí eu não tive, aí voltando que eu fiz lá na UF que eu fiz, eu consegui uma nota boa, e o meu sonho era psicologia. Claro que na época de infância a gente tem aqueles sonhos, né? Primeiro é professor, acho que todo mundo sonha em ser professor, quando começa ali, apaixona pela professorinha, primeiro, não, prezinho, papapá, não, você não teve isso, não? Não, tá bom. Tá, você então é uma pessoa à parte. A minha mãe era o sonho dela mesmo. Aí, ó. Então, já foi assim, realizado depois de mais velho. de mais velha? Sim. Então, assim, a gente tem gostava muito de brincar de escolinha, essas coisas, porque, assim, chama atenção. Eu brincava de escritório. Eu Sério? gostava de brincar de escritório com as minhas primas. Gente. Montava a mesinha, assim, com as coisas. Legal. Sempre organizadinho? Sempre. Tá. Eu sou mesmo Eu sei, organizado. percebo. Mínimos detalhes. Você viu que eu já cheguei aqui e já vi. Mínimos detalhes. Mas aí, assim, gostava. Não, assim, era de criança e depois eu tive uma fase que eu queria ser cantora, sabe? Tipo assim, que eu queria E ser. você canta, né, Deline? Na igreja? Arranha, né? Eu acho que eu já vi alguma coisa. Arranha algumas coisinhas, a gente arranha, né? Mas assim, é aquelas fases que a gente tem, sabe? Assim, e enfim. E aí, quando eu fiz esse processo lá na faculdade, eu consegui uma nota boa. Só que eu queria muito psicologia. Naquela época, para mim, eu queria muito fazer psicologia. E aí eu fiquei para a segunda chamada. Na UFO. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Muito feliz, e assim, nossa, anestesiada, e que eu queria muito fazer, enfim. Só que o que acontece? Eu sou eu sou a única mulher, filha, e depois abaixo de mim são 3 homens. Então, eu sou a mais velha e 3 homens depois. Nós somos 4 irmãos. Peraí, eu tô... Você é a filha mais velha de Eu todos. sou a mais velha e a única mulher. E tem mais 3... Mais 3 homens. Entendi. Isso. Agora tá muito claro pra mim. Aí... Eu tava na Nazaré pensando aqui. E aí, pensa, a única filha mulher, a mais velha, naquele sistema rústico, né? Assim, Tá bravo. bom. Tá, pode ficar à vontade, tá? Eu não, meu pai, eu não criei filha para poder ir para uma cidade, então Não deixou você ir. não fui. E assim, isso na época, para mim, eu não digo para você que frustrou, mas assim, acabou que me incomodou muito por um certo tempo. Porque eu queria muito fazer psicologia. Não é um negócio de ir embora. Eu queria muito fazer. Era o curso, sabe? Enfim, mas assim, eu não ia contra meu pai, né? E assim, na época, condições, meu pai era motorista de caminhão, ele tinha os caminhões dele, tudo, a minha mãe era do lar, cuidava da gente. Então, eu sei que as condições naquela época não eram assim favoráveis também. Mas aceitei. Existe curso, né? Tudo. E comecei a trabalhar muito novo, porque com 16 anos eu comecei a trabalhar. E aí foi uma sequência. Se eu te contar meu primeiro emprego, você também não vai lembrar, mas era a Papel e Companhia. Lembro, sim. Papel e Companhia, eu lembro. Sério? Das holandesas? Sim, da Jaque. Mesmo? Eu ia muito com a minha da mãe lá. Crisley. E foram pessoas assim, que assim, onde eu comecei, Era ali sabe? perto da loteria, pra cima da loteria. Na verdade, é ali onde farmácia Saúde e Vida. Sei. Começou onde você está falando e depois terminou. Isso. E eu trabalhei lá onde era. Não, ao contrário. Começou ali e depois foi para cima. E eu fui onde eu comecei. Lá de cima. Aí eu comecei lá com elas e por lá eu fiquei pouquinho tempo, sabe? E eu recebi uma oportunidade de trabalhar na rede de postos do Postos Alpa. Então foi assim onde que eu comecei a deslanchar. E lá na rede de postos eu fiquei 4 anos trabalhando, 4 anos e pouquinho que eu fiquei trabalhando lá. E aí apareceu uma oportunidade no Banco Real, que é onde eu fiz uma entrevista. E na época tinha que fazer uma prova, uma coisa assim, e passei, comecei lá, e por lá eu fiquei 11 anos, até virar Santander, Rubem, beleza. Então, começou por aí. Só que, assim, eu não tinha desistido dessa questão da psicologia.
Que era o né? que você queria Que era o que eu mesmo lá queria. atrás. Mesmo assim, pensando que algum dia, às vezes, eu poderia cantar, Cantora. que não saiu E com assim, nada. atropelando um pouco o carro dos bois, né? Como é Aham. que fala? Passando os carros na frente É dos bois. isso mesmo. É, você não pensa. Você já era religiosa, já Sim, sempre sim, foi de família sempre muito fui. religiosa. Sempre assim, eu já nasci em um lar que era assim, que era e é cristão. Então, assim, a minha base foi E aí, isso. cantora gospel, que você pensava. Na época, assim, eu imaginava, mas aí a gente teve aquela época também que, assim, o country fez parte da minha Entendi. vida, entendeu? O sertanejo fez parte da minha vida, mas, assim, cantava na igreja, onde eu expunha era na igreja, Entendi. né? Mas aí E tem muitos aquela cantores fase. começam assim, né? Sim, aham, Tem muitos sim. casos assim. Então, assim, era um sonho distante, mas assim, a escola não era tão distante, né? E aí, assim, por não desistir disso, eu comecei a fazer a faculdade aqui no SESI, em São Gotardo, Administração. não, Não? não, em pedagogia, primeiro, você Era sonho ser acredita? Porque o professora. que que acontece? Nem é por isso. Quando eu fui estudar, me apresentaram a grade e tinha psicologia. Eu falei, gente, pois eu vou. Aí depois me falaram assim que eu podia, às vezes, especializar no sei um psico, no sei papapá, papapá, Aham. papapá. Eu falei, gente, Era o mais próximo que você tinha do curso que sim, você queria de fato. sim. E aí aí lá eu tinha as aulas com a Simone Peruzzi, que assim, é uma pessoa que eu amo muito, que assim, eu aprendi muito. E aí que eu tinha mais paixão pela psicologia. Só que assim, algumas coisas aconteceram que eu não consegui concluir concurso da pedagogia. E aí eu fui e tranquei. Vou voltar um pouquinho atrás, porque depois a gente volta nessa situação que eu conto o que que é. Tá. Meu Deus do céu. Ó, Me peraí. freia. Vamos fazer uma linha de novo. Quero te Tá. perguntar uma coisa. Você já tá falando do curso, entrando na administração, pedagogia, mas Aham. eu vou voltar um pouquinho. Volta, me segura. A infância da Adeline. Como que foi sua infância, assim? De brincar na rua. Você gostava? Muito. Muito. De brincar na rua. Apesar que minha mãe era brava. Meu pai também. Então, assim, eu tinha que ajudar em casa, mas assim, era que ela gostava de jogar queimada, de brincar de Antigamente queimada. tinha Ai, que mais delícia. isso, né? Eu também Beth, brincava você lembra muito. daquilo? Você jogou Lembro. Beth? Mas eu não era muito bom na Não era, bet, não? não. Eu gostava dos Eu gostava mais de pique-esconde, roubar bandeira. queimada, Isso, essas coisas rouba aí. bandeira. Rouba bandeira era ótimo. Aham, isso mesmo. Então, assim, gostava muito. E a gente podia brincar na rua, né? Agora não pode mais, Hoje em né? dia o negócio tá mais difícil. Então, assim, brincava na rua, andava de descalço, sempre gostei de andar descalço. E eu tive uma presença muito forte do meu avô na minha infância. Né? Então, assim, ia muito para a roça com ele, essas coisas assim, de ir na casa do vô, de ir na casa da avó. Então, ele é muito presente na minha infância. As brincadeiras que a gente falou aqui, geralmente, assim, menino gosta mais, né? É. E você teve só irmãos homens. Aham. Você brincava, era com eles, assim? Como que era? E na rua, a gente lá, eu Tinha sempre aquela coisa de boneca. Eu sempre morei ali perto dos meus pais, né? Ali perto do colégio. Então, Sim. naquela rua de baixo ali do colégio, na Tabelião Antônio Melgaço. E ali tinham muitos, assim, da minha época, muitos colegas, assim, que moravam tudo por ali. Então, assim, a gente juntava final de tarde ali, tipo assim, 5 horas, 6 horas, tudo. Ia brincar na rua. E brincava muito, sabe? Ele brincava até tarde, porque não tinha, né, Perigo, né? perigo algum. Então, assim, era muito gostoso, sabe? E eu, assim, ajudava muito a minha mãe por ser a única mulher, filha, para poder estar auxiliando ela, mas eu brinquei muito também, né? E tinha que estudar, né? Porque o papai não aceitava também qualquer nota, não. Era Então eu rigoroso. tinha que estudar, isso. Mas sempre foi muito gostoso, né? E assim, aí vem bicicleta, né? Que aí a gente Era podia bom andar, demais, né? e tudo. Mas a minha vida foi um pouco compartilhada com os meus irmãos nesse sentido. A nossa diferença, eu para o meu irmão abaixo de mim, né? Não é tanta diferença. Então, assim, acaba que a gente teve uma época de muitas brigas e tudo, aí depois foi passando, e aí depois veio os outros irmãos, mas assim, sempre muito presente, sabe? A família, assim, bem presente. Aí a Adeline vai crescendo, vai ficando adolescente, com sonho de ser cantora ou professora, entrou na pedagogia, né? Aham. E como que foi essa... Então, essa entrada na pedagogia foi justamente pensando nessa questão da psicologia. Isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando na instituição financeira, eu já estava no Real. E na época foi a transição que
que estava real para Robank, enfim, houve uma transição bancária aí no sistema aí. Mas, enfim, na época que eu iniciei, eu estava, assim, com uma sobrecarga muito grande de horário de trabalho. Aí eu tinha a Amanda, que a Amanda era pequena, né? Tinha minha casa, Então você de já casa. tinha família. Tinha. Já tinha Então família. vai ter que voltar pra trás de novo. Então vamos lá. Pera aí que eu tô assim, ó, eu tô tentando fazer uma linha. Em 2003. 2003, como que foi o amor aí, ó, né? Vamos falar da Aline pessoal. Tá Depois bom. a gente entra nessa parte, então. Porque Ai, assim, meu eu amor. achei que você tinha estudado, Você depois... acredita que eu tive 3 namorados? E no terceiro eu casei? Acredito. Pô, Eu não fui muito namoradeira, não. Não, o pai era bravo. Eu tô te falando, meu pai era bravo. Mas gostava de sair ali? Não podia, né? Então, Gostar uma coisa, poder outra. isso justamente. Mas assim, por ser essa questão de ter muita atividade na igreja e tudo, então acaba que eu tinha muito convívio e muitas coisas que eu fazia fora de casa eram mais ligadas à igreja. Então, acaba que tinha, E os né? namorados foram todos da igreja? Não, acredita que Olha. não. Não, meu primeiro namorado foi, o segundo já não foi e o terceiro também não. Então, assim, foi só o primeiro, que foi aquele primeiro amor mesmo, sabe? Entendi. E aí, depois os demais, não. Só que a minha história com Wesley, nós nos conhecemos quando eu trabalhei na rede de postos, que ele também trabalhava lá. Entendi. Então, a nossa conexão olhares iniciou lá. Não aperta, não. Mas, assim, ele foi uma pessoa, assim, que brilhou meus olhos, sabe? Quando eu ouvi, Aí sabe? você bateu o olho e falou, é amor. Vai ser o homem da minha vida. Não sei, não vou deixar escapar, não. E a nossa história, assim, foi muito engraçada, porque ele terminou um relacionamento e eu também. E olha pra você ver, terminar um relacionamento, eu acho que a gente foi tipo assim. Vocês estavam com as mesmas dores. Foi um assim, acolheu o outro, sabe? Entendi. E aí a gente trocando. Acolheu demais, né? Acolheu bastante. Demais, sabe? Então aí a gente namorou, né? Noivou, né? Casou. Desculpa, às vezes eu falo demais. Eu te falei que não tinha problema. Se você perguntar, eu vou falar, né? Então a gente foi assim. Então a gente conheceu, né, no local de trabalho e tudo, e dali a gente desenvolveu nossa história de amor. Nossa. Tchau. E aí, então começou no posto e depois eu tive essa transição de trabalho. E aí veio a minha primeira filha. Mas aí vocês casaram. Aí nós casamos e tudo. Vocês namoraram muito tempo? Como namoramos foi? 1 ano e 2 meses que nós namoramos. Foi rápido. Foi. E aí a gente teve a Amanda, né? Quando eu tive a Amanda, com 40 dias que a Amanda tinha nascido, o Wesley foi embora para os Estados Unidos. E aí, assim, foi um baque muito grande na minha vida nesse período, sabe? Assim, foi assim, realmente uma escola que eu passei, sabe? De tudo, de maternidade, de independência, que eu sou mãe, eu tenho uma filha e eu preciso cuidar. Foi para buscar, né, um futuro melhor para vocês. Sim, foi para buscar, assim, realmente um recurso para que a gente tivesse uma vida melhor, né? E tudo é muito ilusório, né? Claro que na época, quando ele foi, em 2003, por aí, ainda era uma fase muito boa, onde que realmente as pessoas iam para trabalhar e que realmente ganhavam dinheiro, fazia muito sentido. Só que na época ele foi clandestino, né? Muita gente foi, né? Nessa época. Foi justamente nessa época mesmo, sabe? E aí, por exemplo, eu fiquei 22 dias sem notícia nenhuma dele naquela época. Não tinha telefone acessível, o celular eram poucos. Nossa, que né? agonia. E com a Amanda petitinha. E com a Amanda no colo, né? Nossa. Então, assim, aí eu voltei, a gente tinha nossa casa e tudo, aí eu voltei para casa dos meus pais, quando ele foi embora, justamente para ter o apoio dos meus pais. Mas procurando, assim, ao máximo não incomodá-los e eu fiz o filho, eu tenho que criar, né? Então, né, pensando nesse pensamento também. Mas então, era um apoio, né? Um apoio, realmente, porque assim, eu não tinha
Não fazia sentido nenhum eu ficar sozinha numa casa, trabalhando o dia todo, e só não fazia muito sentido. E com isso eu conseguia ter o apoio também, não só dos meus pais, mas dos meus irmãos também. E foi uma fase muito difícil, sabe? Principalmente, assim, de aceitação. Na minha cabeça, na época, ele não me quis, entendeu? Agora porque me deixou com filho aqui, tipo assim. Mas eles não tinham terminado. Não, vocês estavam não, casados. tava. Não, Foram não pensamentos sabotadores. Sim, mesmo. sabe? Porque assim, aquele pensamento de abandono, porque pensa, eu tava assim, em pleno resguardo, né? E assim, tipo assim. E aí? Chegou a dar depressão dele? Não dei, Porque mas tava assim. muito suscetível a isso, né? Muito. Depressão pós-parto, numa Mas situação aí dessa. eu não tive, o meu leite secou. Então, assim, eu não Nervosismo. amamentei, né? A Amanda, foi pouco tempo que eu consegui amamentar ela. Então, assim, teve as consequências, sabe? Mas aí, PA, eu tive que me mostrar muito forte nesse período. Eu estava trabalhando, né? Eu tinha meu trabalho, eu tinha ela, era eu e ela. Então, assim, eu queria mostrar para meus pais que eu dava conta, eu queria que eles entendessem que eu era capaz, eu não queria incomodar. Então, assim, isso tudo sobrecarrega muito, sabe? E por isso que eu falo que foi uma escola. E às vezes a gente esquece da gente, né? Esquece. Assim, porque tudo que você falou aí agora era sempre o outro. Sim. Seus pais, Sim. lógico, são pessoas super importantes, Sim. mas você queria provar pro outro, né? E a gente querer provar, isso desgasta muito a gente. Sim. É igual, por exemplo, a gente provar que a gente é bom. Se o que a gente faz não consegue mostrar aquilo, a gente força demais, isso não é bacana, isso não é legal. Afeta a saúde. Afeta. Então, assim, foi um momento, realmente, como eu falei, foi uma escola para mim esse período, sabe? E ele ficou quanto tempo lá nos Estados Ele Unidos? ficou 1 ano e 1 mês. Um ano e um mês ele ficou lá. E foi justamente assim, porque ele, acho que na cabeça dele era assim, eu vou, dou uma tranquilizada aqui, depois ela vem. Né? Só que isso nunca passou, nunca teve nos meus planos. Você nunca pensou em ir embora? Nunca Você falou no pensei, início. né, principalmente ir para o exterior. Assim, Com a Amanda nossa, pequena. PH nunca passou na minha cabeça. E aí, assim, eu acho que ele insistia, e sempre quando ele insistia, eu falava que não, eu não quero, não quero falar sobre isso e tudo. E aí, quando a Amanda já estava falando, né? Inclusive, assim, ele ligava, porque, olha pra você ver, não tinha chamada de vídeo, computador, era assim, poucos computadores com webcam, essas coisas assim. Então, a gente quase não tinha Era contato. outro mundo, né? Era fotos que eu mandava, fotos que ia, fotos que vinha, sabe? Tipo assim. Mas foto impressa? Pelo correio. Kodak. Eu sei que é Kodak, eu tenho os álbuns guardados aqui. Então era isso, sabe? Demorava dias pra chegar lá. E assim, quando ele me ligava, eu usava lá falava um cartão que usava, que tinha uns minutos lá para poder ligar. Então era caro. Então, assim, todas essas questões. E aí, quando a Amanda começou a falar, e assim, eu lembro direitinho, passou agora aqui na minha cabeça. A Amanda falou papai no telefone para ele. Oh, meu Deus. Aí ele falou comigo, você não vai vir. Eu falei, não, hoje eu te falei que não vou. Ele falou, então eu vou embora. Aí eu vou comprar as passagens e vou embora. E assim foi, sabe? Aí conversei muito com ele, falei assim, pensa bem, né? Aguenta mais um pouquinho. Não, eu vou mas embora. Pensa, ele ia perder o crescimento da filha dele. Sim. E olha pra você ver o tanto que os impactos, né, PH? No dia que ele chegou, a Amanda demorou-se muitos dias para reconhecer, para aceitar, tipo assim, porque, eu vejo só por foto, né, só escuto Mas a voz. ela tinha o quê? Quando ela tinha Muito um ano pequena. e pouquinho, quase 1 ano e meio, mais ou menos, que ela tinha. Isso. Então, assim, até que ela aceitou, sabe? Teve também essa Nesse parte. processo, você chegou a pensar que talvez seu casamento não iria continuar? Não, isso não passou pela minha cabeça. De forma Você alguma. não se via indo embora, mas imaginava que ia ser a distância. E assim, eu aceitei a situação porque o que ele foi buscar era para nós. Ele não foi buscar para ele foi buscar para nós. Sim. Né? Então, assim, não passou pela minha cabeça. Claro, a gente diversas vezes a gente discutiu por telefone, brigava, e ficava chateada aqui, difícil, ele ficava né? chateado de lá, mas assim, não, eu aceitei que, assim, era necessário isso tudo para que a gente tivesse frutos, né, mais na frente.
E aí ele veio, aí a gente começou a nossa casa, a gente construiu nossa casa. E conseguiu, nesse um ano, fazer um pé de meia, como se diz? A gente iniciou. Fala assim, a gente iniciou a nossa vida, né? Porque quando ele foi, a gente não deu tempo da gente fazer, antes dele, não deu tempo da gente fazer muita coisa. Então, assim, a gente iniciou nossa casa, iniciou nosso contexto familiar mesmo. Então, assim, e daí pra frente foi só, graças a Deus, só alegria. Que bom. Né? Amanda cresceu, veio outro, enfim, né? Quando chega a Sofia? Então. Veio outra. Gente, a Sofia tá aqui nos bastidores, já tá inconformada, tadinha. Até agora não falou nada, Sofia, né? Mas, assim, eu sempre pensei, PH, em ter um filho. Na minha cabeça, eu ia ter um filho. Até pela minha questão, assim, de começar a trabalhar nova e nunca parar. Então, assim, eu sempre me cobrei muito. Muito, PH. Eu sempre me cobrei muito. Eu não tinha que ser melhor, mas eu tinha que estar entre os melhores. Eu não tinha que ser mas eu tinha que estar. Então, eu sempre me cobrei muito em relação a isso. Então, no meu entendimento, não que, assim, eu ia me privar, mas ia dificultar algumas coisas. Então, eu sempre pensei num filho, um filho. E aí, a Amanda estava maiorzinha, com 6 anos, começou, quero ter um irmão, papapá, mas na minha cabeça, bem longe. Eu falei assim, às vezes com uma diferença de uns 10 anos, né? Mas não, pensava. E Deus, PH, é uma coisa assim, Deus é impressionante em tudo que ele faz. Porque, assim, era para eu ter mais um filho. E aí, eu tava com um problema uterino, enfim, que eu já tomava remédio há muito tempo, eu tava com algumas questões que, assim, o remédio anticoncepcional me fazia mal em algumas questões, papapá. E aí, eu tive que dar uma pausa no remédio para fazer um tratamento. E uma pausa de 15 dias, eu engravidei tomando remédio há 7 anos consecutivos. Você consegue entender isso? Consigo. Era pra ser. Era pra Sofia. Por isso que eu tô falando, entendeu? Foi assim, realmente assim, Deus falando assim, você tem que ser mãe de 2, Foi sabe? nesses 15 dias. E assim, eu assustei muito, porque assim, na minha cabeça, olha, uma coisa que assim, eu lembro que eu tava passando mal e tudo, e aí a minha menstruação não veio, e aí eu tava fazendo tratamento com... Posso falar nome, né? Não tem Pode, problema, fica à vontade. fazendo tratamento do Dr. Gis, tal. E aí eu, com 2 dias que tava atrasada, aí eu falei assim, pra ele, eu tô grávida. Ele falou assim, que isso, filho? Você tá doido? Tá doidona? Assim, você toma remédio tem tanto tempo, o organismo ainda vai se adaptar, enfim. Eu, sem brincadeira, eu já saí dali sabendo alguma coisa. Aí eu já saí da sala dele, fui direitinho no laboratório, sabe? Falei, quero fazer um exame. E fiz o exame. Aí o exame eu fiz de manhã e ficava pronta à tarde, por volta de umas 2 horas mais ou menos. Aí 2 horas, cheguei lá no laboratório para pegar o exame. O que eu pego? É a gente. Do jeitinho que eu saí do laboratório, não sei quem vai lembrar ali antigamente como que era ali no hospital, você saía do laboratório, você vinha assim, entrando no hospital e tinha a Lívia lá onde a Nívia ficava e ia para a sala do Dr. Gils, né? Aí eu cheguei lá e aí eu falei, Nívia, eu preciso falar com o Dr. Gils. Ela falou assim, ele vai trocar de paciente, agora eu te encaixo aqui. E eu já fui entrando. Aí, eu entrar na sala dele, aí assim, coincidiu da pessoa tá saindo e eu tô entrando, aí eu falei pra ele, eu tô grávida. Aí ele falou assim, Deline, para com isso. Tá, prova aqui, querido. Tô grávida. E aí ela pra mim, sabe, assim, aí ele até no dia fez uma brincadeira, assim, eu nunca esqueço dessa brincadeira, que ele é muito sério, né? Ele falou assim, tá doido? Aí, realmente, aquela mulher que não pode passar debaixo de cueca no arame. E assim, ao mesmo tempo que eu assustei, porque eu assim... nunca tinha escutado essa. Não... E ele muito sério, assim, sabe? Mas assim, eu acho que na hora, eu acho que até ele perdeu um pouco, sabe? E aí, assim, na mesma hora que eu assustei, eu muito feliz, né? E liguei pro Wesley na hora, falei assim, eu tô grávida. Ele falou, como assim? Eu falei, tô grávida e tal. E foi aquela expectativa, né? E a Amanda ficou muito feliz, e enfim, a alegria para a família. A diferença das duas é de 7 anos. 7 anos. 7 anos. E olha para você ver, as duas fazem aniversário em março,
E a diferença de pouco, uma faz de 7, a outra faz de 22. As duas nasceram em dias de carnavais. A Amanda nasceu numa segunda de carnaval e e a Sofia nasceu numa quarta de carnaval, tá vendo? Será que elas são as festeiras, elas? A Amanda é velha, sabe? Apesar da idade, ela é velha. Fiquei sabendo, gente, que ela faz pilates com a senhora de 94 anos. não disse quem. E a senhora de 94 faz melhor que ela. Isso. E fica tirando chantagem da cara dela ainda. Agora a Sofia não. A Sofia já é mais assim, sabe? Mais assim, espertinha no negócio, né? E aí, então, aí veio, assim, aí fiquei, como se disse, eu tô realizada. E tanto que a Sofia nasceu e tudo, e eu já fiz a laqueadura, porque eu entendi que era pronto, né? Você já sentia no seu coração que era pra ser. Mas aí, quando eu fiquei, da segunda, né? E aí a gente naquela expectativa, e é menina, e não é menino, blá. Aí, no dia que eu fiz... Não tinha o chá revelação, né? Aquelas coisas de explodir os não, polos. não tinha nada. Hoje tem um tanto de exame, de não sei o quê. Esses meninos nasceu foi porque Deus quis mesmo. Terceiro de suspense, não, nada disso não. Chega lá com a caixinha com os bobós. Não, nada disso. Camiseta personalizada. E aí, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom que falou que era mulher, o Wesley não estava comigo nesse dia. E eu falei, pronto, e agora, né? Será que eu vou deixar eu ligar ou não, né? Porque mais uma mulher, né? Porque eu falava, eu queria... Era uma ou era duas. O sonho de ser todo pai de homem menino. tem, né? Todo homem tem um sonho de ter um menininho, né? E aí liguei pra ele, falei assim... aí eu falei, fiz ultrassom e tal. E uma menina, mas eu vou ligar, né? Aí ele foi, eu acho que processou um pouquinho, assim, né? Aí depois... depois a gente vê, blá, blá, blá. Aí, beleza, pra casa, a gente conversando e tudo. Eu falei assim, mas eu vou ligar. Aí ele falou assim, é melhor ligar mesmo, né? Vai que tenta de novo, vem mais 3 mulheres dentro de casa, né? Imagina. 4 pra ele. Vai que... Não, então vamos ligar mesmo. Aí eu fui, hoje eu tenho as duas, né? Que vem os genros, né? Que vem a Amanda netos, já namora, né? Namora. A gente tá falando da Amanda como se ela não estivesse aqui. É isso. Mas ela está nos vamos bastidores. Falar porque ela... Bom que a gente pode falar mal e ela nem pode retrucar, ela né? Não pode falar nada. Pode falar nada, falar o que eu quiser. Posso falar o que a gente quiser. Mas sei que vem os netos agora, vem os filhos, vem os genros e os netos, né? Só em ser vovó, Adeline? Distante. Ou tá cedo pra não, isso? Não, tá bem cedo. E distante, tá? Tudo bem. Tá bom? Tô sim, só te perguntando. É porque você falou que a Amanda. É porque você falou que a Amanda tá nos bastidores, né? E a Sofia também. Então, assim, né? Eu penso, mas distante, entendeu? Elas não estão vindo. Né? Entendeu? Seja Entenderam? distante. Tá bom? Então tá bom. Mas eu acho, não assim. Claro que tudo muda, né? Mas eu acho que não vou ser aquelas vovós, sabe aquelas vovós assim, vem cá, Leitinho, não, acho que eu já passei. Guardem esse corte aqui. Pega essa parte aqui e a gente daqui a um tempo a gente vamos conversa. Saber, né? Vamos ver, tá né? Bom? Lá na frente a gente vê, né? Mas assim, sonho, né? É que a gente quer, né? Eu pretendo ver sim a minha geração aí, né? As minhas gerações aí. É o tradicional, né, Adeline? Assim, é comum. Eu fico vendo a minha mãe com os netos lá em casa, é gostoso. Sim. Falam que é diferente, né? Meu pai brinca assim, que os filhos a gente beija, neto a gente lambe. Porque, assim, é totalmente diferente. O vovô e vovó pode fazer tudo, mima. Tudo. Adeline, pra me entender aqui, você já estava casada com a Amanda e aí você entrou na faculdade? Aí eu entrei na faculdade, quando a Amanda estava com 2 anos e pouquinho. Quase 3 anos. Aí foi onde eu entrei na faculdade. Mas já tinha voltado dos Estados Unidos. Já tinha voltado e tudo. A vida já estava em ordem. Já estava em ordem. Aí trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, enfim. Aí eu comecei a faculdade aqui mesmo. Uhum. E assim, foi um período... É gostoso. Faculdade é gostoso, né? Eu fiz, assim, amizades. Depende do ponto de vista. tem as partes boas e tem as pesadas, né? Mas a gente foca só nas boas, tá bom? Tá bom. Vou lembrar das boas. Né? As amizades que a gente tem, né? E, assim, só que, assim, o curso em si, como eu falei que era a pedagogia, em algumas coisas me chamava atenção, em outras não.
Só que assim, eu tentei fazer uma coisa num momento que não era legal, sabe? Assim, sabe aquele momento que você acha que você consegue abraçar tudo, que você vai dar conta de tudo? Como eu falei, como eu mencionei aqui pra você, que eu tinha que ser boa em tudo. Eu não era melhor, mas eu tinha que ser boa em tudo. Trabalhando, com filho, casada e fazendo faculdade. E assim, eu sempre... Então, eu me cobrei muito que eu precisava trabalhar bem, que eu precisava ser uma boa aluna na faculdade, que eu precisava ser a melhor mãe, que eu precisava ser a melhor esposa, que eu precisava ser a melhor dona de casa, e enfim, pesou. E aí, eu tive, nesse período aí, que durou aí 1 ano e meio praticamente, da faculdade, eu tive um início de estafa, que eu tive. Nada, estafa, desculpa. Cansaço mental excessivo. Então, eu tive uma fase que desgastou muito, não só eu, desgastou o meu esposo, desgastou a minha filha, desgastou a minha família. E como que foi que aconteceu? Acho que de tanta sobrecarga, porque igual eu tô falando para você, eu chegava no trabalho às 8 horas da manhã. Só que eu não acordava 7h30, 7 horas. Eu acordava ali por volta de 6, né, por aí, e já começava a adiantar que tinha que arrumar as coisas da Amanda para deixar organizado. E aí ia trabalhar, tinha 1 hora e 1 hora de almoço, era bem corrido, trabalhava a parte da tarde, aí eu saía do trabalho quando tudo normal, né, em horário ali de 5, 5 e pouco, chegava em casa, era parar de tomar um banho, dar uma gribada assim, alguma coisa, pegava a Kombi com o Zezinho, quem lembra do Zezinho? Zezinho da Dodora, né, o Zezinho da Dodora era o que transportava o povo aí para as escolas, né, e aí eu ia para a faculdade, ficava lá até quase 11 horas. Chegava em casa, na maioria das vezes a Amanda já estava dormindo, então, ou seja, eu pegava a Amanda pouco tempo acordada, né? E aí ela já estava dormindo, aí o que eu ia fazer? Ia dar uma arrumada na cozinha, dar uma arrumada na casa. Da maioria das vezes eu chegava, o Wesley já estava dormindo também, nossa, né? Porque ele levantava cedo. Pesado, imagina isso todo dia. Aí eu ia assim, era o momento que eu tinha para arrumar a casa, arrumar mesmo, sabe? E lavava uma roupa, uma coisa assim, e aquela vida louca. E aí, assim, às vezes quando eu dava aquela organizada, eu ia fazer o quê? Eu ia pegar meus cadernos para estudar, porque às vezes tinha trabalho, tinha alguma coisa para fazer. Então, assim, a faculdade não terminava ali, tem o que você faz em casa, né? Então, assim, já aconteceu assim, já teve dias, deu assim, 3 horas da manhã, tá conectado ali naquilo ali. Pra trabalhar no outro dia. Pra trabalhar no outro dia, pra estar assim, bem às 8 horas. E assim foi num ritmo, eu fui tentando. Foi aonde eu tive essa estafa. E os primeiros sintomas que eu tive foi de... Era uma coisa mais louca, assim, que eu nitidamente, a Amanda, acho que ela lembra um pouco disso, assim, eu começava do nada a tremer. Eu, tipo assim, eu tava aqui conversando com você, eu travava, começava a tremer, assim, pá, apagava, desmaiava. Gente, foi muito sério. Então, assim, acho que assim, era o corpo, na hora que ele dava, assim, chegava no ápice, ele, desligava para ver se eu dava aquela desligada, sabe? E assim, aí começou a acontecer essas coisas e tudo, e eu comecei a procurar médicos, e assim, e eu ia nos médicos, Paulo, e assim, eu não tinha nada, porque assim, fazia toda aquela bateria de exames e tudo, e eu não tinha nada, não tinha nada que falasse que eu tinha alguma coisa. E aí eles, assim, aí o que era a doença da época era a depressão, né? Quando você me perguntou, né, a depressão, e assim, era a doença da época, né? Não se falava em estafa, não se falava em estresse excessivo, não se falava isso. E hoje aí, é o burnout, né? Ou é burnout que fala? Burnout. Burnout. Enfim, é isso aí mesmo. Mas é mais ou menos a mesma coisa, eu acho. Isso. E você aí, passou. Eu fui, e assim, aí eu fui em vários médicos e nada. Acho que eu tô falando uma coisa errada. Burnout é só voltado para trabalho. Eu acho que é. E pelo que você tá falando, você tava um cansaço de todas as áreas, né? Isso, tudo. E aí, assim, a cada médico que eu ia, era uma medicação diferente. Então, eu cheguei no estágio que eu tomava 14 comprimidos por dia. Eu guardo a minha última receita azul, mas aquelas receitas de doido, porque eu falava que era tudo de doido, né? Então, pra você ter noção, eu tomava Rivotril de não sei quantos lá miligramas, eu não dormia. Aí que eu ficava... A mente aceleradíssima, ligada. Então, assim,
eu cheguei nesse ponto de tomar esses 14 comprimidos por dia, sendo antidepressivo e tal, mas assim, nada fazia eu melhorar. Nada fazia. Teve uma situação que acho que foi uma das últimas vezes que realmente eu passei, e era assim, PH, geralmente assim, às vezes eu passava um dia bem, no outro dia já não estava bem, e assim, parece que na hora que eu raciocinava o que eu tinha que fazer na semana, aquele negócio assim, aí dava aquela, sabe, principalmente assim, meu pai brincava comigo. Mesmo com essas medicações, você continuou fazendo tudo? Continuei. Continuou na faculdade? Continuei, não parei não. E aí meu pai brincava assim comigo, que era só eu lembrar que a semana ia começar, eu dava isso, sabe? Porque eu acho que assim, ficava tão agitada. Já ligava vou entrar nesse intensivão de novo. E aí teve um dia que a gente estava em casa, domingo à noite, nós estávamos em casa, família, todo mundo, na casa dos meus pais. E aí eu tive essa crise, sabe? Aí eu comecei a tremer e assim, eu desmaiei e comecei a roxear. E aí, nesse dia, se eu chorar, você não dá, porque eu me emociono toda vez quando eu falo disso. Mas enfim, nesse dia, assim, meu pai, ele não conseguia me pegar, tipo assim, sabe, para socorrer, né? E aí, meu irmão, acho que vendo a situação e tudo, ele me pegou, me pôs no carro e vamos pro médico. Então, assim, acho que na cabeça dos meus pais, eu tinha morrido, tipo assim, sabe? E nesse dia eu dei um início de infarto. Então, assim, você vê o tanto que as coisas foram, assim, ao ponto que chegou. Meu Deus. E aí enfim, esse dia eu fiquei inteira, porque era assim, eu chegava no... Toda vez que eu falo, eu emociono. Mas, enfim. Aí, nesse dia, eu fiquei internada. Na verdade, eu ficava em observação praticamente todas as vezes que acontecia isso, me socorria, me levava para o hospital e eu ficava em observação. E nesse dia eu fui atendida por 2 médicos, que foi o doutor Sérgio e a doutora Lília, né? Que a doutora Lília já me acompanhava e o doutor Sérgio sempre foi um médico da família num todo. Uhum. E aí passei a noite toda lá e tal, no outro dia de manhã, a Amanda foi lá para me visitar, e assim, que ele entra e sai de gente. Aí tem aquela escadinha para subir na maca, né? Aí eu lembro, olha para você ver a cena. A Amanda subiu, pegou na minha mãozinha, assim, né? Eu tava deitada, ela pegou na minha mão e falou assim: mamãe, você não vai morrer, não, né? Oh, meu Deus. Aí, PH, sabe quando vem assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso mudar de vida. Isso não pertence, não pode. Eu tenho uma filha para criar. Você poderia realmente morrer. Enfim, sabe, a situação que eu tava, nesse período que eu tive esse negócio todo, eu bati um carro subi meio fio, assim, com o carro, eu dava aqueles apagão, aqueles negócios assim, sabe? E preocupava muito meus pais e tudo. E aí, meu pai foi e lembrou de um médico que a minha mãe teve em Belo Horizonte uma vez para enxaqueca. Ele era psiquiatra e tudo, e meu pai lembrou desse médico e falou assim: eu vou tentar uma consulta com esse médico, quem sabe? E aí, Deus assim, é Deus de novo, sabe? Ele não atendia mais, porque ele já estava de idade e tudo, e aí ligou lá, conseguiu um dia de uma agenda com ele lá para poder consultar. Era uma clínica. E aí eu cheguei lá nesse dia, assim, cheguei e já comecei fazendo aquela bateria de exames, sabe? E faz eletro, e faz isso, e faz aquilo, e faz tudo que eu tinha feito nesse período todo, depois de passar por vários médicos, eu fiz num único dia. Aí quando foi de tardezinha, ele, depois de feito todos os exames e tudo, ele chamou nós na sala dele e falou que ia dar, né, o diagnóstico, enfim. E assim, a situação estava tão crítica, que assim, ele sentou a gente e tudo, e ele falou, então. Aí o Wesley falou assim para ele: doutor, eu não aguento mais a minha mulher ficar com a vassoura o tempo todo na mão. Ela tem ficar catando cabelo no chão, porque era assim, eu não dormia se eu não limpasse um quarto. Se eu visse cabelo no chão, eu ficava... Aí eu criei toque excessivo de limpeza. Então, assim... Mesmo com essa rotina louca, tudo tinha que estar perfeito. Perfeito, porque eu tenho que estar perfeita. Tudo que eu faço tem que estar perfeito. A cobrança. Com você mesmo. Entendeu? Aí eu... Sabe quando assim vem tudo assim, gente, mas eu tô prejudicando todo mundo, eu tô fazendo mal pra todo mundo. E você achava que tava fazendo era o bem. Entendeu? Aí, tanto que muitas vezes eu
o Wesley sabia direitinho quando eu tava começando a passar mal. Eu começava a roxear a boca, fazia assim, aí ele já falava assim, vamos embora, independente de onde que eu tava. E era coisa assim, o ambiente onde tinha muita gente, parece que me pressionava. E era um ambiente que eu sempre gostei de estar, que é junto de pessoas, conversando e tudo. E aí, aí ele falou isso com o médico, ele falou assim, tá. Aí ele pegou um livro, lembro direitinho, aí tinha atrás dele, assim, tinha uma prateleira cheia de livros, pegou um livro e abriu assim, sabe? Aí ele virou pra mim e falou assim, você não tem nada. Paulinho, na hora que ele falou isso, eu só fiz assim na cadeira, não vou bater na mesa não. Eu levantei assim, sabe? Eu vim aqui, passei por esse tanto de médico, pro senhor falar a mesma coisa que esses médicos Fala falando. fala mais alto, porque assim você tá se prendendo. Fala, você vem aqui. Vai. O senhor acha que eu vim aqui, depois de passar por esse tanto de médico, eu vim aqui para escutar a mesma coisa que todos estavam falando, que eu não tenho nada, eu tenho que ter alguma coisa. Aí ele olhou assim profundamente para mim, sabe? E falou assim, mas você não tem nada, você precisa mudar de vida. Então, toma Foi. E aí parece assim, sabe quando cai? Aí assim, nisso, ele já tinha conversado com meu pai, já tinha conversado com ele já tinha entendido como que estava a minha vida, a minha rotina, como que eu era, papapá, já tinha entendido tudo isso. E aí ele falou assim, se você não mudar de vida, você vai morrer. Você vai morrer. E aí, sabe quando, não tô falando mal não, mas sabe quando aqueles velhinhos vai com aquela sacolinha que tanto remédio, lá vai eu, né? Sacolinha que tanto remédio, né? A Amanda é assim, né? Amém. Na verdade, eu tinha que chamar a Maria das Dores, porque sente uma dor que não tem dano. O bullying veio pronto. E aí, aí ele falou assim, senta aí, você vai me escutar. E eu fui escutar ele. Ele falou assim, ó, você não tem nada, você é sadia, você é saudável, papapá. Você só precisa mudar de vida, não dá, nesse ritmo que você tá, não vai. Você tá se prejudicando, você tá prejudicando seus pais, tá prejudicando o seu esposo, a sua filha. Foi falando. Aí sabe quando você senta assim, você vai só... fui eu. Quantas pessoas que não passam por isso, né? Quantas, sabe? Ou atualmente mesmo, assim. Atualmente, eu tenho pela Que tá necessidade. todo mundo acelerado, Deline. Eu falo por mim. A minha vida é assim, ó, toda hora. Como é que tá? Ah, tá uma correria. Então... O tempo todo assim. E sabe o que é ainda mais? A gente que tá exposto a... Você está exposto à mídia e a pessoas. No meu caso, eu estou exposta a pessoas. Parece que a gente nunca pode estar mal. A gente sempre tem que estar bem. É uma difícil. Cobrança muito grande, não só da minha parte, mas da parte de todo mundo. E é assim, eu também me cobro muito. Então, fica mais pesado ainda para nós. Isso. Aí, entendeu? É só que assim, a gente precisa entender que tem limite. O corpo, ele reage de acordo com os nossos limites. Sim. E aí ele falou, só que agora é um processo. Então, assim, a gente vai tirar esse remédio seu, mas assim, você precisa ter uma atitude. E aí, prescreveu a receita que eu guardo até hoje. Foi a última. Aí ele falou assim comigo, falou, no estágio que ela está hoje, ela não pode ficar mais sem medicação. Nós vamos tirar, mas ela não pode ficar sem medicação. E aí, a gente estava voltando de BH, e eu peguei essa sacolinha de remédio, abri a janela do carro. Menina. Na estrada. Meu pai, não toma mais nenhum remédio. Foi doida. Não toma mais nenhum remédio a partir de meu pai. Não. O Wesley já ficou doido e tal. Eu falei assim, eu não tomo. Pega uma aguinha pra mim, por favor. Eu sei. E aí, ele ficou doido. E não, que o médico falou que tem que tomar e tal. E aí, eu falei, eu não tomo mais nenhum remédio, não tomo. E aí eu fui, chegando em São Gotardo, a primeira coisa que eu fiz, fui pra faculdade. Cheguei lá e falei assim, eu quero trancar. E aí... Assim, já veio com a... Cheguei já com o pensamento, não falei nada. Não era uma coisa que você gostava, que não tava 100% satisfeita, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Não dava pra continuar do jeito que tava. E aí eu fui, conversei na época lá e tal, falei, ó, tô trancando e tal, não sei se eu volto, enfim, eu preciso desse tempo pra mim. E aí, beleza, fui pra casa, eu tomei meu banho, não dormi nada essa noite, porque só por causa de remédio, só me vivia dopada de remédio e tal. E no outro dia, meu pai liga pro médico, fala assim, ó, a Deline pegou sacola, jogou a sacola fora, remédio. Falou que não toma mais nenhum remédio. Não sei. Aí ele falou, não, ela não pode ficar sem, não é assim.
Ela não pode ficar sem medicação. É o desmame que fala, É o né? desmame. Tem que ser aos Eu poucos. precisava ter. E aí, PH, nesse dia eu tive uma conversa muito franca com Deus. Falei assim, Deus, eu não quero viver assim. O Senhor não me criou para me viver dessa forma. Deus não criou ninguém para viver assim, PH. Eu que estava com minhas próprias mãos procurando uma coisa dessa, porque eu tinha que ser perfeita. Eu tenho que ser, eu não preciso ser melhor, mas eu tenho que estar entre as melhores. Eu queria, era uma necessidade tão grande de mostrar para o mundo que é uma coisa que estava me limitando, uma coisa que estava me fazendo muito mal. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. E eu vou mudar de vida, e eu vou mudar. E aí, PH foi e comecei. Aí no trabalho, cheguei, conversei, comecei a dar uma diminuída, sabe, em algumas questões, porque a sobrecarga estava grande. E aí, parece assim, sabe, parece menino novo, quando começa a andar, foi aí que eu comecei. Foi aos poucos Aos também. poucos. Mas, por algum tempo, eu tive a necessidade de tomar um comprimido para dormir. Por algum tempo, depois, aí assim, tava porque muito... depois você voltou atrás, né? Pegou essa colinha de novo. Mas Não. Eu peguei e comecei a seguir minha vida sem os remédios. zero? Zero. Mesmo com seu pai ligando pro médico? Mesmo me revoltando, ligando, tudo? tô falando que eu tinha que tomar, tô te falando, a última Você não receita tomou nada? azul tá guardada na minha casa. Olha E eu só. guardo como se fosse assim, Não um façam troféu. Não faz isso não. Se tiver algum médico que vai assistir, vai falar assim, né? É louca. É um pouquinho, né? Mas enfim, não tomei. Então, assim, depois de um certo tempo, aí eu comecei a ter algumas, assim, não foi recaída, mas assim, aí eu ficava 3 noites sem dormir, eu vi que eu tinha necessidade de dormir. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para dormir, isso ainda, mas assim, nada de remédio, nada. Então, assim, hoje, assim, às vezes, alguma semana que eu tô muito agitada, eu pego Que um para dar precisa. só aquela, sabe? Relaxar. Aí dá aquela dormida, tá? Não, tô pronto, né? Tô zen. Então, aí, bora lá. Sorriso e bora lá. Então, assim, foi assim que eu fiz. E eu aprendi muito com isso, sabe? Eu aprendi que eu sou dependente das pessoas, eu preciso de pessoas. Então, assim, o Wesley foi, assim, um companheiro ímpar na minha vida. O apoio que eu tive dos meus pais, sem explicação. O carinho que eu tive dos meus irmãos, sem explicação, sabe? E fora outras pessoas que também fazem parte. Né? Faz parte, né? Então, mas assim, se eu não tivesse passado por essa situação, às vezes... Poderia ter tido um fim pior, trágico. Entendeu? Pior. E aí foi onde eu tranquei e dei uma pausa. E eu fui voltar a fazer faculdade, que aí eu voltei a fazer faculdade quando eu fui para o Cicobi, porque aí nesse tempo todo eu fiquei, não tinha interesse em voltar e tudo. Aí quando eu fui para o Cicobi, me despertou. Aí eu falei, não, agora né, as meninas, aí já tinha Sofia, eu falei, as meninas já estão maiores, acho que agora eu já consigo ter. Né, Adelina, antes da gente entrar nessa parte profissional, né, a parte das instituições financeiras, a religiosidade é muito forte na sua vida, né? Pelo que eu vejo nas redes sociais, né? O que você está contando aqui, você falou que sua família é raiz cristã mesmo, sim. né? Como que Deus foi, né, no meio dessa turbulência na sua vida? Em tudo, Deus foi fiel a mim. Em tudo, Pera. Em tudo. Eu falo assim, Você agarrou ainda mais, né? O simples fato dele ter me escolhido no ventre da minha mãe, falava, Adeline, vai aqui, ó. Eu já sou vencedora, né? E nesse tempo todo, de tudo, da minha infância até hoje, eu falo assim, tudo eu vejo o cuidado de Deus. E nesse momento, quando eu tive uma conversa muito franca com o Papai do Céu, foi realmente pedindo socorro. Socorro. Porque eu não queria ficar daquele jeito. Era um desespero, né? Um grito mesmo. Grito. Você falou certo. É um grito de desespero. E assim, de verdade, o que eu senti, sabe? Aquele, assim, aquela alívio. Paz, aquele alívio, assim, aquela certeza que, sabe? Que eu poderia ir, que segura na mão de Deus e vai. E eu fui, sabe? Tem uma música que ela é uma música atual, mas toda vez que eu canto, que eu ouço e canto ela, eu lembro muito, muito dessa fase, né? É aquela música que fala, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer
que Ele está cuidando. Ai, que lindo. Aí toda vez que eu ouço essa música, eu lembro, Ele cuidou de tudo, dos mínimos detalhes, assim, sabe? Assim, e eu tô aqui, entendeu? Assim, já, claro, a vida não é fácil para ninguém. Não. Mas assim, as minhas escolhas fazem com que ela fica melhor, mais fácil. Sua voz é muito doce. Eu adorei você cantando. Eu ia te pedir uma palhinha em algum momento desse episódio, nem precisei pedir, gente, tá vendo? Mas assim, por isso eu falo de Deus com muito amor, Paulo, sabe? Porque assim, é muito grande o que Ele fez por mim, sabe? É muito grande o que Ele faz por mim, sabe? Pensar o que eu vivi e como eu estou hoje. Um dos motivos, eu não sei se eu falei isso, né, de você estar aqui, é que isso pra mim é muito nítido, né? Eu te trouxe aqui também por isso, por esse Uhum. amor a Deus, Aham. porque eu vejo que isso pode ser exemplo pra muitas pessoas. E assim, tem horas que não tem ninguém. É você e ele. Pronto. Sabe, assim, tem horas assim que não é que você que tá caminhando. Às vezes tem hora que a gente acha, nossa, Tá Deus pesado. nu. E sabe, Só a gente sabe das cruzes, né? e que a gente aí, carrega. assim, é aquela hora que, assim, que a gente entende que ele tá carregando a gente no colo, tipo assim. Então, é muitas situações que eu posso te falar, assim, que eu senti mesmo. Engraçado você falar isso, Paulo, porque, sabe, uma coisa que eu peço muito a Deus, assim, que onde eu for, pra ele, que a luz dele brilhe em mim. Por onde eu for, E brilha. sabe? Se eu encontrar com você em algum lugar, se você quiser me relatar alguma coisa, você pode ter certeza. Eu não, se for para te ajudar, eu vou te ajudar. Mas em momento algum eu vou falar alguma coisa para te prejudicar, sabe? Eu falo, quem chega para mim e fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas só para você, nossa, pode esquecer, entendeu? Pode esquecer. Eu brinco muito com a Camila, que a gente trabalha lá, eu falo assim, nossa, tem vezes que ela me conta alguma coisa, ela fala assim, então, que dica? Você falou isso? Porque assim, Eu também esqueço. entendeu? Assim, é segredo? Deixa nem... Então, assim, Pode desabafar, não vou lembrar. pode, sabe? Então, assim, tem situações, assim, que eu vejo que, assim, tipo assim, Deus tá te mandando essa pessoa para você só ouvir, sabe? E eu peço muito a Deus, por onde eu for, a única coisa que eu quero que resplandeça é a luz dele, o amor dele, sabe? Que as pessoas sintam através de mim que ele é amor, que ele cuida, que ele pode fazer o que ninguém pode fazer, sabe? O que eu amo falar para as pessoas, a especialidade de Deus é o impossível. É o impossível. É a especialidade dele. Ele Seu olho causa as brilha, coisas. Adeline, falando. É lindo de ver, de As verdade. causas impossíveis são as possíveis para Deus, não são para mim. Então, assim, eu acredito muito, fielmente, sabe? Que a gente tem uma vida aqui nessa terra, sabe? Com mais pelas dificuldades que tem, uma que nós somos, eu ensino muito isso para minhas filhas, nós somos fruto das nossas escolhas. Sem sombra de dúvida, nós somos fruto das nossas escolhas. Se eu escolhi bem, eu vou colher bem. Mas se eu escolhi mal, eu também vou colher mal. O que se faz aqui, esse papo? Não é? Não é? Não, ai. Sim, eu Ai. acredito muito nisso também. Então, assim, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser sempre lembrado por uma pessoa diferente. Mas não por alguma coisa, uau! Não. Eu quero ser lembrado por uma pessoa que realmente você pode ter certeza que você vai encontrar algo que não é de mim. Você vai encontrar algo que é de Deus. E é isso que eu quero continuar levando até... É uma missão, né? Sim. Que lindo. Eu tô, assim, Falei demais, eu né? tô um pouco encantado olhando seu olho brilhar, porque foi um momento que parece que destacou, assim, você falando de Deus. Sim, você tocou num ponto que é muito forte pra mim, sabe? É um dos principais motivos de você estar aqui, de verdade. E esse encontro que eu tive, que eu falo assim, que realmente foi um encontro pra mim, dessa fase minha de doença, né? Essa fase minha, e eu ter essa oportunidade de chamar o meu melhor amigo, Jesus, para uma conversa muito franca, e a minha vida transformar de uma hora para outra faz todo sentido pro resto da minha vida. E é isso que eu quero que as minhas filhas aprendam. E a gente precisa de ações, né? Sim, sim. Não é só pedir, é agir. Agir. Deus E faz aí... ajuda, mas peraí, vamos lá, galera. E o agir é sacudir a poeira, Exatamente. né? E vamos lá. Sim. Vamos lá. E eu tô aí.
Falei demais, né? Não, quem falou demais tá ótimo. Agora a gente entra nessa parte profissional, né, Adeline? Você contou um pouquinho lá no início que você passou pelo papel e companhia, primeiro emprego, aí passou pelos postos, foi pro Banco Real, vem para outro... Continuou no Banco Real? Como que foi? Foi depois? Banco Real. Aí o Banco Real foi vendido pro Anrobank e depois pro Santander. Você não vai nem lembrar disso, né? Não. Anrobank, essas coisas, tu não vai lembrar, não. E aí, por Eu era último... desligado de tudo isso, né, gente? Hoje que eu estudei um pouco mais... Oh, engraçado. Deixa eu só voltar uma coisa de infância que você falou. Que eu tava falando das questões da gente, do que a gente quer ser quando crescer, né? E aí, como meu pai viajava muito, né? E sempre precisava alguém para ir no banco para fazer as coisas, né? Era eu que ia, né? Aí eu via aquelas meninas caixa lá de banco, né? Assim, as pessoas, né? No caixa lá, falava assim, nossa, que chique. Será que um dia eu vou trabalhar no banco? Era um sonho, né? Olha Não, aí, chamava atenção, só não era tá nem... com 21 anos de Só. carreira só. Chamava realmente atenção, sabe? E aí, olha pra você ver. Minha mãe brincava que eu era tão tímido que eu andava nem de ir no banco sozinho. Ela Mesmo? falava. Nossa, eu ia, andava assim, a cidade inteira, sabe? Tipo assim, né? Ali, eles limitavam, a cidade não era igual Sempre era hoje, né? comunicativa, né, dele? Eu acho que assim, não perdia fácil, não, sabe? Mas era assim, muito gostoso. Sabia se virar. E aí eu olhava e falava assim, poxa, nossa, que interessante. Será que um dia? Mas assim, nunca imaginei, né? Aí Deus estava lá falando, minha filha, é seu destino. Parece eu. Eu tô toda hora eu trago pra mim, né? Eu treino ela, mas é que eu. Vamos lá, vamos conversa, compartilhar. tá? Sim. Desculpa. Eu com essas coisas de marketing também sempre fui assim. Por mais que eu era essa pessoa tímida e tudo, televisão desde pequena eu gostei. Coisas de mídia, sempre fui essa pessoa. Ô, Paulo, engraçado. Aí hoje eu tô aqui, eu tô falando que eu era tímido, mas com podcast, gente. Olha Não, aí. e eu falo assim, a sua desenvoltura. Vamos falar da Fenacem que você fez, o sucesso todo que você fez aí nessa sua trajetória. Inclusive, até você falou um pouquinho no podcast anterior com as meninas, né? Com a Lisa e com a Duda, você até comentou sobre isso um pouquinho. Sobre a Fenacem, né? Olha o estouro, assim, a cara, né? Enfim, aí você vem me falar, tímido, papapá. Nossa, mas eu era muito. Muito, muito, muito. Quando minha mãe falava que não dava quando a gente ia no banco sozinha, era real. Eu não conversava, eu tremia pra apresentar os trabalhos, igual eu te falei. E isso foi transformando na minha vida. Legal. Eu acho que assim, a carreira que a gente né, conforme a carreira vai acontecendo, você vai se deparando com situações e vai mudando. Sim. Mas até pouco tempo eu falava, nem em velório eu gostava de ir sozinho. De verdade. Gente. Porque assim, precisava sempre de ter aquela dependência de ter alguém junto, porque senão não vai conseguir sozinho. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a internet, que aí eu fui aparecendo, dando as caras mesmo, né? Já era algo que eu gostava, só que não tinha um porquê ali. Aí eu fui e comecei. Legal, e aí tá estourando. Agora, a questão de apresentação, tá estourando, eu Claro, modéstia. Não é assim não. A Fenacem caiu de paraquedas na minha vida. Eu trabalhava como influenciador, fazia divulgação já pro Cicobi, né? Eu e o celular. Eu não pensava que eu ia entrevistar as pessoas. Esse podcast veio muito depois que eu tive essa oportunidade de entrevistar as pessoas, ouvir stories. E é isso, é ouvir história de São Gotardo, das pessoas. Eu fui gostando cada vez mais de estar de encontro com isso. Pra mim, não tem nada melhor que estar aqui batendo papo e não fazer ideia de muita coisa que você tá me contando. E eu queria isso mais, entendeu? Foi daí que veio o podcast. Legal. Mas enfim, é sobre a Adeline, Vamos gente, lá. não é eu. Tá bom. O que mais você quer saber? Vamos lá. Vamos carreira, né? Sim. Bradesco, Santander. Não, Santander. Santander. Isso. E aí... ficou ali 11 anos que isso, você tinha falado. 11 anos que eu fiquei lá. E aí, eu fui demitida de lá. Esses bancos privados, eles têm aquela, assim, um período de carreira, né? E na época, assim, eu tive até nesse período que eu tive lá, eu tive proposta de transição para uma cidade. Né? E assim, nunca foi meu interesse. Nunca foi, enfim. Mas enfim, foi mais uma vez Deus. Né? Deus não faz nada errado. Se frustrou nessa época, assim? Por mais que no dia, eu fiquei... Eu vou falar pra você verdade. Foi numa segunda. Eu chorei segunda, terça e quarta. Até 8 horas da noite. Diretão? Diretão. De verdade. Desidratado, tadinho.
eu falo umas coisas. Apesar que assim, né? Você chorando. Foi assim, mas foi assim, realmente, eu tava, a gente faz assim, a gente programa a nossa carreira profissional, não é para uma frustração, né? E realmente, assim, eu me dediquei muito, 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 muito. E aí, enfim, só que assim, aí eu tô te falando, foi numa segunda, então na segunda foi até que o dia não passa, a noite, blá, 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 na terça a mesma coisa, na quarta, assim, parece que assim, o mundo desabou. Acabou, era só aquilo. E aí, Deus é perfeito, que eu recebi uma ligação, tô te falando 8 horas da noite, porque eu chorei até 8 horas, eu recebi uma ligação às 8, era umas 7, quase 8 horas da noite, eu recebi uma ligação do Tonzinho Barbosa. E ele, Adeline e tal, da hora nem raciocinei, já tinha ouvido falar, sabia quem que era e tudo, mas assim, ele, tá, porque eu fiquei sabendo do seu desligamento e tal, é verdade? Eu falei, sim, é verdade e tal. Ele falou assim, que tal a gente bater um papo? Assim, sabe assim, que é estancar, assim, sabe assim, secou. Bate um pó na cara, amanhã eu tenho uma entrevista. Você entendeu essa situação, assim, sabe? Mas assim, de verdade, foi a mesma coisa assim de Papai do Céu colocando o dedinho assim, chega, filha, para. Tá feio já. Tá feio. Tá feio. Para que tá feio. Sabe? E aí, assim, e ele falou assim, não, que a gente... Você pode ir lá na cooperativa pra gente bater um papo e tal? Tudo bem, né? Não, bora. Claro, que horas, né? Então, deixa eu ver na minha agenda se eu consigo. Deixa eu consultar se eu tenho disponibilidade. E assim... Paulo, de verdade, sabe? Eu senti um afago tão grande de Deus nesse momento, já sentia, sabe? que era pra ser, né, Adeline? Você tá doido? Eu falei assim, Deus, que loucura é essa na minha vida? E aí, isso foi numa quarta-feira, e ele tinha combinado de conversar numa sexta-feira. E aí, na quinta-feira, eu tive a visita o Marco Aurélio foi lá em casa, foi na minha casa, o Coité, né? Que todo mundo conhece de Coité, né? E aí, ele foi meu padrinho de casamento, porque ele com o meu esposo sempre foram muito amigos, e tudo dele foi meu padrinho de casamento. E aí, ele chegou lá na minha cozinha e tal, a gente conversando, papo vai, papo vem. Ele falou, porque fiquei sabendo, e já te chamaram pra conversar. Eu falei, sim. E ele tava lá, ele já trabalhava lá. E aí ele falou assim, tá, tem a conversa, vocês vão conversar, a outra ali tá falando já, que era só né? Aí, enfim, aí fui lá para conversar. E quando eu cheguei lá, estava o Tonzinho, o Sonoé e a Dona Itália. Foram as pessoas que me receberam na época, que é ali onde, perto da igreja matriz, sim, né? E me receberam, e a gente conversando e tal, e conversa vai. Aí a Dona Itália falou assim para mim, Adeline, hoje a única vaga que tem na cooperativa é de caixa. Porque lá, quando eu saí lá do Santander, eu estava como coordenadora de atendimento. Então, assim, era quase um gerente. Isso. E aí, ela falou, hoje a única vaga que tem aqui é caixa. Mas a gente queria muito que você viesse, sabendo da sua história, tal, do seu profissionalismo, tal. Porque senão você vai para o mercado. E ela brincou assim, você vai para o mercado. E realmente, assim, eu não estaria pensando naquele momento que eu queria, que eu ia buscar, nem nada, enfim. Mas eu precisava, né? Não tinha como. E aí eu falei assim, imediatamente eu falei assim, não, tô disposta a começar, não tem problema. Só que eu preciso de um prazo, porque assim, no dia que eu fui demitida, na próxima semana eu entraria de férias. Então assim, eu já estava me programando para poder entrar de férias, né? Descansar. Aí eu falei eu preciso pelo menos de 10 dias aí para me desligar, eu preciso desligar e entender que eu vou começar tudo de novo. Aí o Tonzinho, não, mas não dá, porque a gente tá com urgência. Eu lembro que era janeiro, era uma época de PVA, e iam aquela loucura e tal. Falei, não, gente, mas eu preciso, até pra, assim, eu entrar em paz. Aí eles conversaram entre eles lá, enfim, me cederam esses 10 dias para eu poder depois começar. E aí viajei com as meninas, a gente já tinha uma viagem programada, enfim. E aí quando eu voltei, comecei a trabalhar lá e assim, né, tô até hoje lá já mais de 10 anos. 10 anos e pouco, 10 anos e alguns meses. E aí, a minha trajetória lá foi assim, eu comecei no caixa e fui.
E fui. E assim, tudo que. Por eu trabalhar muito tempo, eles achavam assim, tudo eu já sabia fazer, né? Mas são coisas totalmente diferentes uma da outra. Banco e cooperativo, totalmente diferente. Então, assim, parece que lá eu estava aprendendo tudo de novo. E aí, assim, logo já me colocaram numa substituição de tesouraria. E aí, um dia precisou cobrir uma parte lá da administrativa, fui, enfim, eu rodei praticamente todos os setores nesse período. E aí, quando foi para mudar para a sede nova, eles foram e me deram a carteira de relacionamento pessoa jurídica. E assim, e para mim, assim, foi um filho que eu estava criando. Apesar de ter, né, já contas de empresariais, era tudo um gerente que cuidava, e com essa mudança segmentou, separou pessoa física e pessoa jurídica. Você assumiu essa área. Eu assumi essa área. E assim, foi um presente de Deus, sabe? Por isso que eu falo assim, lá naquele momento eu achei que Deus estava me... Cadê Deus, né? Quando eu fui demitida e tudo, cadê Deus? Cadê Deus? Tá aí, e ao mesmo tempo, eu recebi uma ligação. Muita coisa isso. Mesmo. E aí... Depois que faz sentido. Depois que faz sentido. E aí, assim, do nada eu já estava com uma carteira de relacionamento com empresas. E assim, criei um laço muito grande. Um vínculo muito grande com eles, com essas empresas, com os associados, com os clientes, sabe? Assim, que eu encontrava na rua. Com pessoas, né? Que era importante para você. A Amanda detestava sair comigo na rua, porque assim, eu ia pra rua, aí assim, até assim, que teve uma época que eles me chamavam de vereadorazinha, né? Os trem assim, sabe? Umas coisas assim que assim, todo mundo conhece, mas assim, foi muito gostoso, sabe? Porque realmente eu construí uma história com muitas pessoas, com muitas empresas, enfim. E aí, fiquei por um período lá, né, nessa carteira de relacionamento, e depois de algum tempo, vai fazer 4 anos agora, me fizeram a proposta de assumir gerente de agência. E aí, onde eu desvinculei da parte negocial com o cooperado, né, e passei a trabalhar com mais gestão de pessoas. Aí veio outro desafio, porque assim, o tempo todo meu de sistema financeiro trabalhando com negócios, fazendo negócios, produzindo negócios, e enfim. E aí depois eu tenho que trabalhar com pessoas, né? A psicologia lá de trás, isso, voltando. Isso. E aí eu falei assim, poxa... E aí eu tive que me capacitar, sabe, PH? Porque aí eu fui correr atrás, assim, de treinamentos. Fui para o YouTube. Já tinha feito administração? Aí eu já tinha feito. Já tinha entrado na administração? Eu já tinha feito, já tinha formado, enfim, né? Nesse período todo eu já tinha feito. E você entrou na administração, só para mim fechar essa parte dos cursos, devido a essa... O que foi o... Eu entendi que naquele momento eu já podia fazer. Você precisava? Eu precisava. Já dava para eu dar esse start lá, para eu começar. Eu já estava começando uma nova... Estava começando uma nova história, sabe? Um novo local, uma nova história, já estava pronta para poder fazer isso. E foi assim que eu fiz. E aí eu já estava, né, formada e tudo, e enfim. E aí foi onde que eu fui recorrer aos vídeos. Pesquisei tudo que era que falava de gestão de pessoas. Fui atrás, correr, sabe? Tudo que falava assim, tem isso aqui, eu li. Apesar de ter tido uma professora muito boa na cooperativa, que foi a Camila. Uma pessoa assim que me ensinou muita coisa. E assim, hoje eu tô aí com uma equipe de 24 pessoas. E muito querida, né? Porque as pessoas gostam muito de você. Eu vejo nas redes sociais. Eu vejo. PH, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho minhas filhas lá em casa. Sim. Mas lá na cooperativa eu tenho os meus filhos. Eu tenho os meus meninos, sabe? Então, assim, amo todos eles. Com eles eu aprendo todo dia, sabe? Por eles eu aceitei esse desafio. Por eles eu brigo até hoje para fazer algo melhor. Enfim, por eles eu faço, sabe? Então, foi uma construção. Sabe, uma construção assim... É uma construção, né? Porque assim, é desafiante lidar com pessoas. Igual você falou que gosta, mas cada um tem um jeito. Sim, cada pessoa tem um sistema diferente, né? Nossa, e assim... Então você tem que saber se adaptar mesmo. Muito. E então hoje assim, tem o pessoal do caixa, tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal lá de fora, tem os gerentes, estão todo mundo ali ligado comigo. E assim, e eu tento o máximo, bora, vamos e tal, aquele reboliço todo. E assim, isso fez bem pra mim, sabe? Eu consegui ver que eu não sabia fazer só aquilo. Eu sei fazer outras coisas. Não é só negócios, né, Adeline? E assim, aí eu fui para essa busca de aprender, sabe? Como eu mencionei aqui, a Camila me ajudou muito, sabe? Eu tive o Marco Aurélio, que foi uma pessoa, assim, importantíssima na minha área profissional, que, assim, que me ajudou muito, sabe? Também.
Então, assim, tem as pessoas também que deixar têm esse evidente essa método. gratidão, né? As pessoas, porque são pessoas que fazem parte da nossa carreira mesmo. Sim, e serei eternamente gratos. Serei eternamente grato pela cooperativa, sabe? Pela história da cooperativa, que eu fiz na cooperativa até agora, e pelas pessoas que fizeram fazer essa história. E falando de cooperativa, a Cicobi Credisg é patrocinadora do PHCast também. Olha! Né? Estava com a gente na primeira temporada, tá de novo na segunda. Eu preciso agradecer o Cicobi Credisg. Sou muito honrado de ter a maior instituição financeira, né? São Gotardo aqui com a gente. Claro! Parceiro também nas divulgações aí há mais de 3 anos já. Então, assim, gente, falar de Cicobi Credisg é muito fácil para mim. Só faz parte da casa. Preciso agradecer, né? E conversando com você até citou aqui, né, que a cooperativa é totalmente diferente de um banco. Totalmente diferente. Vamos listar essas principais diferenças aí para o pessoal. A gente já falou isso outras vezes, mas é sempre bom reforçar, Sim. né? Primeiro, pessoal, para mim, lá na instituição a qual eu estava anteriormente, eu era um número. Eu produzia números. Então, eu sou um número que produzia números. Então, ou seja, naquele instante ali, quem foi desligada foi a matrícula XXXXX, né? Na cooperativa, não, na cooperativa é totalmente diferente. Eu sou a Adeline. Eu sou a profissional Adeline. Então, assim, eu desempenho a minha função, mas eu sou a Adeline, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Profissionalmente falando, é muito diferente isso. Porque eu consigo trabalhar de uma forma muito harmoniosa, sabe? Cooperativa é assim, é como se a gente estivesse na casa da gente. Pessoal mesmo, né? Chega um cooperado e assim, a gente fala diversas coisas, tratamos de assuntos, aí vamos pro negócio, enfim, várias coisas. Então, assim, é humanizado. É aquele contato, que isso faz muito bem. Para mim faz muito, eu falei, para mim faz muito sentido isso. Agora, de uma coisa para outra, o banco hoje, ele visa lucros para os banqueiros, nada mais. É isso, eles regem fazendo isso. No entanto que, assim, tarifas excessivas, né? Tudo você paga. Você respirou dentro de uma instituição financeira privada, você paga, né? A cooperativa, não, ela já preza para quê? Para o cooperado, você faz parte da história, você é sócio, você é dono. Então, o que a Adeline hoje, enquanto funcionário, está fazendo, vai refletir em você, que é cooperado. Sim. Então, todos os negócios vai refletir no cooperado. Então, assim... Você faz parte dos resultados. Dos resultados. Valorize, igual a gente... Né, vai ter assembleia aí agora, realmente para quê? É justamente para mostrar o que é cooperar. É uma transparência muito grande daquilo que se faz. Então, a diferença é muito gritante quando se fala tratando pessoas, quando se trata falando negócios, o financeiro da pessoa. É cooperativa que quer cooperar, quer ajudar, quer fazer o cooperado crescer, quer fazer a cidade crescer, quer fazer a comunidade crescer, enfim. Enquanto a instituição, não, eu te sugo, né? Eu te dou, mas eu te sugo, né? Então, é uma grande diferença e que faz todo sentido. Falando da assembleia que vai ter agora em março, é importante a participação de todos os cooperados, né? Para estar ali por dentro dos resultados. Tem a questão do Bolsa, né? Da Bolsa do Cicobi Educação também, que é uma benção na vida de muita gente. Isso, e que ajuda muitos, né? Muitos estudantes. Ajuda realmente a região, a gente está falando aí do Cicobi Educação, mas tem várias outras, né? Porque o lucro também volta para São Gotardo, né? Sim, e hoje, assim, só do cooperado, ele ter voz ativa é muito importante, sabe? De falar. Poder votar. Sabe? Poder votar, poder falar, expressar sua opinião. A gente tem ali os gerentes muito, muito próximos, tem a diretoria muito próxima, então, assim, tem o conselho muito próximo, né? A presidente muito próximo. Então, isso faz toda a diferença, porque, o Paulo Henrique quer falar alguma coisa com o presidente, ele vai falar, ele tem acesso, preciso falar com o diretor, vai falar, então, coisa diferente que o banco, assim, você conhece o gerente da agência e olha lá, né, e assim, não tem mais acesso a mais ninguém, então, realmente faz muito sentido. Então, vocês fiquem de olho nas redes sociais do Cicobi Credisg, que esse mês tem Assembleia Geral e é importante todos os cooperados participarem. Isso mesmo. Eu também. Isso mesmo. Adeline, obrigado, tá? Cicobi Credisg.
Obrigado, equipe Psicólogo Credisg, né, pela participação aqui no nosso PH Cash. É uma honra mesmo ter vocês com a gente. Ok. E vamos continuar, né, Adeline? Vamos lá. A gente tava falando da sua carreira, do Cicobi, dessa parte mais voltada para pessoas, né? Queria te perguntar, assim, quais são os principais desafios que você enfrenta, assim, que você enxerga? Eu até falei que cada pessoa é de um jeito, eu acho que esse é um dos desafios, né? Mas hoje, assim, o meu maior desafio, que eu falo assim, é trazer uma harmonia dentro da equipe. Não que não tenha e assim, louvável, sabe? Mas um dos desafios mais, por ser essa quantidade de pessoas, é fazer com que todo mundo se sinta bem trabalhando. Então, assim, é aquele gás que precisa dar. Então, onde eu brinquei assim, que eu tenho a minha vida lá de fora, mas a partir do momento que eu entro, eu tenho a minha vida ali, que tem que estar, você tem que ser motivadora mesmo. Ligada. E assim, eu tento ao máximo que eles se sintam bem, porque eles se sentindo bem, vai acontecer o quê? Eles vão produzir, né? E a produção chega no resultado final, que é o que é desejado. Enfim, mas hoje é trazer, sabe, esse um clima, esse ambiente, sabe? Harmonioso. Sabe? É assim, mesmo eu sendo gestora, gerente, saber se não eu posso ir lá na Adeline, que ela vai me ouvir, ela não vai falar às vezes o sim que eu quero, sabe? Né? Eu falo muito com os meninos, falo muito com os meninos lá que assim, eu procuro ao máximo trabalhar em parceria. Você me dá, eu te dou. Sabe? Então, assim, eu acho que é a forma melhor da gente trabalhar, porque, assim, a gente consegue criar vínculos, laços, e a gente consegue, claro, ter os limites, mas, assim, de uma forma muito harmoniosa. Então, assim, pode ter certeza, você vai me dar, eu vou te dar. E é isso que eu preciso de resultado. Então, dá para trabalhar muito leve, sabe? Então, esse, para mim, é um desafio. Outro desafio hoje, trabalhando, é assim... é que realmente o cooperado se sinta dentro de casa. Então, eu tô ali, todo mundo sabe que entra eu na cooperativa, a primeira pessoa que vê, não tem como não ver eu, porque a minha sala tá assim. Eu sou a cara. Né? Então, assim, é realmente o cooperado se sentir à vontade, né? Saber, eu tô ali perceptivo, deu algum probleminha ali, opa, peraí, né? Já vou tentar amenizar, enfim, resolver, papapá. Então, assim, esses desafios que fazem parte hoje do meu trabalho. E os desafios de vida? Inúmeros, né? Que a gente não para, né? Então, hoje, assim, eu ainda quero alcançar ainda voos maiores, sabe? Profissional, eu ainda penso em mais coisas, né? A Amanda brinca muito comigo, assim, que eu sonhadora. Precisava fazer, assim, um trabalho com ela, sabe? Assim, eu ainda no marketing, assim, tá? Publicidade, papapá. Eu fico assim, né? Fala aí ela muito fica, bem. mãe, vamos fazer uma parceria? Quem sabe, né? Mas eu quero fazer algo mais. Mas eu preciso, para mim, eu quero fazer algo mais. Isso. Então, assim, é isso, né? A gente desafiar todos os dias, né? Você tá numa rotina intensa ainda, né? Mãe, esposa, família, igreja. E nas horas vagas? O que você gosta de fazer? Eu sou atividade física. Oi? Então você não faz atividade física. Já tentei o cross. Tentei de tudo, de tudo eu já tentei, ainda não. Nas horas vagas, o que eu mais procuro fazer é, sabe, tirar aquele momento assim, desligar? Assim, não é dormir, é dar aquela... E você consegue? Mais ou menos. Porque assim... Consigo, amor. Com a vida acelerada. Assim, não, né? Mas eu tento, sabe? Mas eu gosto muito de ler, sabe? Eu gosto de estar muito ali pesquisando, sabe? Gosto muito de ter aquele meu momentinho, assim, sabe? Eu comigo mesmo, assim, sem fazer nada. É a caixinha do nada mesmo, sabe? Mas, assim, é onde que eu procuro respirar um pouco mais, me conectar um pouco mais, ver o que eu fiz ontem para que não foi legal para ser melhor hoje, sabe? Aquelas coisas assim, eu gosto muito disso, sabe? Não sou muito caseira, sabe? Apesar que, assim, eu gosto da agitação, do movimento, mas eu sou muito, muito casa. Eu gosto de cuidar das minhas coisas, sabe?
não sou de planta, nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Mas assim, gosto de cuidar das minhas coisas. Cuidar Tudo organizado, tudo sabe? certinho. Limpinho, tá? Aquelas coisinhas assim que eu toco Sei. ainda não foi tudo embora ainda Eu não. Ainda tem um consigo pouquinho. Mas assim, é isso, sabe? É tá bem-estar. Aquele momentinho ali, tá? Sabe? E viver uma vida leve, né? Diante Leve. de tudo. Apesar que eu amo viajar, né? Se me chama pra viajar, tô dentro. Bora. Nossa, eu fico só curtindo você, né? Poxa, mas você viaja, Eu hein? também gosto de viajar. Nossa, hein? Nossa, eu que é gosto isso, demais. hein? Adoro. Eu fico lá só te coreando. Gosto também, gosto Se muito tiver de uma viajar. oportunidade, eu viajo. Viajo na maionese de vez em quando também. Mas eu gosto também, gosto muito de viajar também. Adeline, vou deixar o microfone aberto para você dizer aí, deixar um conselho, quiser falar mais alguma coisa. Nosso episódio está chegando ao fim, infelizmente. Mas também, né? Não puderam, né? Fica à vontade. Eu acho que eu falei muito, né? Foi ótimo. Então, PH, primeiramente, assim, te agradecer por esse convite, sabe? Eu acho que, assim, é uma coisa que eu não imaginava em momento algum um convite como esse, sabe? Poder partilhar aqui, né, um pouquinho da minha vivência, enfim. Eu não... Em momento algum, eu acho que eu já imaginei algumas coisas, mas em momento algum eu imaginei isso. Então, eu quero te agradecer muito por esse convite. Fez muito sentido para mim, principalmente quando você me falou, eu penso nisso, assim, fez muito sentido para mim mesmo, sabe? E, assim, é tão bom quando a gente vê que algo tá fazendo diferença, porque isso motiva a gente ainda muito a continuar, a fazer ainda mais, né? Eu, assim, o que eu puder fazer para as pessoas, eu quero fazer. E eu vou fazer, sabe? O que eu puder, tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E a gente colhe muitas coisas boas quando a gente escolhe fazer essas coisas, fazer o melhor para as pessoas, sabe? Quando você brinca comigo, que meus olhos brilham para falar de Deus, é isso que eu quero mesmo, sabe? Que brilhe cada vez mais, né? Que brilhe, sabe? Que realmente as pessoas entendam que, assim, a vida não é perfeita, não é, a gente tem desafios, a gente, enfim, é luta, mas, assim, existe alguma coisa maior, existe um Deus que cuida da gente, existe um Deus que ama, que tá com a gente, enfim, são fases, a gente tem coisa que as coisas acontecem muito mais para o nosso crescimento, para nosso deslanche da nossa vida, né, do que muitas vezes para travar. Quem vai escolher isso vai ser eu, né, o travar ou continuar. Então, assim, muito obrigada de verdade. Fez muito sentido, muito sentido. Tô saindo daqui, assim, realizada. Que bom. Espero que as pessoas gostem, espero que nem... Com certeza que vão. Com certeza, se quiser depois me mandar uma perguntinha, pode perguntar, às vezes não falei, né? Mas minha vida é um livro aberto, não tenho nada a esconder. Vou deixar as redes sociais dela na legenda para vocês entrarem lá e mandar. E assim, esse trabalho que você está fazendo faz muito sentido, viu, PH? De verdade. Principalmente para São Gotardo, né? A gente entender que realmente as pessoas, todo mundo tem uma história para contar, como você mesmo falou, né? Todo mundo tem uma história para contar. E o que eu, assim, deixo aqui para todo mundo, viver é bom demais. Apaixonada pela vida. É muito bom viver. Apesar de todos os percalços da vida, é muito bom viver. Tem uma música, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, na certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida seria assim bem melhor e será. Por isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Viver é bom demais, sabe? É bom demais. A gente que escolhe como a gente quer viver. E canta muito bem, viu? Pode continuar. Não, já passou essa fase, já. Agora é só... Hoje na internet tudo é possível. Joga uns vídeos lá, daqui a pouco viraliza, viu? Fica a dica. Já passou a fase. Adeline, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço a sua presença aqui, por ter aceito o convite. Desde o primeiro áudio que você mandou lá, eu fiquei muito feliz, de verdade, realizado, que eu vi que o trabalho que eu venho fazendo tá fazendo sentido. Muito, né? Então eu fiquei muito contente, muito feliz, de verdade. Meu convite foi de coração. Adorei te conhecer mais, ouvir um pouco mais da sua história. Igual eu não sabia de muita coisa que você contou aqui. Fiquei, às vezes, até surpreso. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente também. Amém. Muito obrigado.
Foi ótimo. Sucesso. E, pessoal, chegamos ao fim aí de mais um episódio do PH Cast. Semana que vem tem mais, na próxima segunda-feira. Agora a gente vai comer algumas delícias aqui da Cozinha da Terra. Eu né, ainda não Adeline? belisquei. Você vai ficar de olho e eu vou comer agora, tá Mas bom? eu comi pouquinho, Tá bom. você me aguarde. Agradecer nossos patrocinadores, Restaurante Cozinha da Terra, Alho Brasileiro, Cicobi Credisg e a loja Irmãos Cândido também. Né? Vou lembrar vocês novamente de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ative os sininhos das notificações, siga nossas redes sociais, @PHCastOficial e @PHBabos. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Comentem bastante aí nos comentários, na internet, tá? E compartilhem com todo mundo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijo. 2, 3.